Nós vamos então aqui retomar o nosso estudo da Revista Espírita. Nós temos dois artigos, mês de janeiro de 1860. Nós temos então aqui as Pedras de Java e depois Correspondência. É o nome do artigo que Kardec vai falar exatamente dessas correspondências, ou de artigos que são publicados em jornais, em revistas da época, atacando, defendendo o Espiritismo. Antes nós iniciamos aqui então as Pedras de Java. Só para a gente lembrar, na revista... Deixa eu pegar aqui rapidamente. Na edição da revista do mês de dezembro de 1859, nós lemos um artigo do Conversas Familiares de Além-Túmulo. A senhora Ida Pfeiffer, célebre viajante. Nós fizemos aquela pesquisa, trazendo um pouquinho sobre ela, que ela é uma mulher que viajava bastante, e ele escrevia alguns artigos sobre as suas experiências, então ela, que inclusive no seu depoimento, depois na entrevista com Kardec, ela dizia que havia sido marinheiro numa encarnação anterior, mas que ficava focada apenas nos trabalhos que dizia a respeito ali à sua atividade, e na encarnação seguinte, mesmo como mulher, o que era uma grande dificuldade para a época, pelo preconceito, pelas dificuldades naturais daquela sociedade, ela então decidiu se aventurar. E ela então saía pelo mundo afora, conhecendo lugares, escrevendo artigos, aquilo que fugia bastante à condição normal das mulheres daquela época na Europa. Bom dia, Ajuda. Então aqui, nessas conversas familiares, nós lemos então o relato extraído da segunda viagem ao redor do mundo da senhora Ida Pfeiffer. E Kardec, eu vou ler para você só o início aqui para a gente contextualizar um pouco do que nós vamos falar agora. E diz assim então no trecho do artigo: considerando que estou a falar de coisas muito estranhas, é preciso que faça menção de um acontecimento enigmático que se passou há vários anos em Java, que causou tanta sensação que chegou a ponto de chamar a atenção do governo. Na residência de Sheribon havia uma casinha, Sheribon é uma cidade, Havia uma casinha na qual, segundo dizia o povo, apareciam espíritos. Ao anoitecer choviam pedras de todos os lados, no quarto e por todos os lados cuspiam siri. O siri é aqui numa nota de rodapé, dizendo para nós aqui que era uma preparação que os javaneses mascavam continuamente e que dá à boca e à saliva a cor do sangue. Tanto as pedras quanto as cuspinhadas caíam por perto das pessoas que se encontravam no aposento, sem contudo atingi-las ou feri-las. Parece que tudo se dirigia principalmente contra uma criança. Tanto se falou desse caso inexplicável que o governo holandês finalmente encarregou um oficial superior de sua confiança para o examinar. Ele postou em torno da casa homens seguros e fiéis, com a ordem de não permitirem a entrada ou a saída de quem quer que fosse. Examinou tudo escrupulosamente e, tomando em seu colo a criança designada, sentou-se no quarto fatal. Ao anoitecer, como de costume, começou a chuva de pedras e de siri. Tudo caía perto do oficial e da criança, sem os atingir. Examinaram novamente cada recanto, cada buraco, mas nada descobriram. O oficial não compreendeu patavina. Mandou reunir as pedras, marcá-las e escondê-las num local bem afastado. Foi tudo em vão. As mesmas pedras caíram novamente no aposento, à mesma hora. Finalmente, para pôr termo a essa história inconcebível, o governador mandou demolir a casa. A pessoa que colheu esse fato em 1853 era uma mulher verdadeiramente superior, não tanto por sua instrução e talento,
senão pela incrível energia de seu caráter. À parte essa ardente curiosidade e essa coragem indômita que dela fizeram a mais extraordinária viajante que jamais existiu, a Sra. Pfeiffer nada tinha de excêntrico. Era mulher de uma piedade suave e esclarecedora, tendo dado inúmeras provas de estar longe de ser supersticiosa. Comprometeu-se a só contar aquilo que ela mesma tivesse visto ou obtido de fonte segura. E aí depois aqui fala sobre a Revista de Paris, Dicionário dos Contemporâneos, que eram publicações daquela época. Muito bem, bom dia, Ana. Bom dia, Chaconati. Então, aqui voltando para o nosso artigo agora do mês de janeiro de 1860, então o título As Pedras de Java, que dizia respeito a essa experiência. Kardec então publica aqui uma correspondência que ele recebeu, datada de Bruxelas, lá na Bélgica, 9 de dezembro de 1859. Senhor diretor, li na Revista Espírita o fato relatado por Ida Pfeiffer sobre as pedras caídas em Java, na presença de um oficial superior holandês, com o qual estive muito ligado em 1817, pois foi ele quem me emprestou suas pistolas e serviu de testemunha em meu primeiro duelo. Chamava-se Michaels de Maastricht e tornou-se general em Java. A carta que relatava o fato acrescentava que essa queda de pedras na habitação isolada do distrito de Sherborne, não durou menos de 12 dias, sem que as sentinelas postas pelo general tivessem algo descoberto, nem ele também durante todo o tempo em que lá ficou. Essas pedras, formadas de uma espécie de pedra-pomes, pareciam criadas no ar, a alguns pés do teto. Com elas o general mandou encher vários cestos. Os habitantes vinham buscá-las para fazer amuletos e mesmo remédios. Esse fato é muito conhecido em Java, pois se repete com muita frequência, sobretudo às cusparadas de Siri. Várias crianças foram perseguidas a pedradas em campo raso, sem serem atingidas. Dir-se-ia que os espíritos fascistas se divertiam em amedrontar as pessoas. Evocai o espírito do general Michaels. Talvez ele vos explique o fato. O Sr. Vanden Kerkhove, que durante muito tempo morou em Java, confirmou-me, como vos afirmo, que vossa revista torna-se cada dia mais interessante, mais moralizadora e mais procurada em Bruxelas. Aceitai, Sr. Jobard. A gente lembra que o Sr. Jobard, ele era correspondente da revista em Bruxelas, lá na Bélgica, e ele então, depois da desencarnação dele, ele foi classificado numa entrevista que Kardec fez com ele lá no livro O Céu e o Inferno, na condição de espíritos felizes. Então, o Sr. Jobard se apresentando por lá. Kardec continua. O conhecido caráter da Sra. Ida Pfeiffer, o cunho de veracidade que marca todos os seus relatos, não nos deixam nenhuma dúvida quanto à realidade do fenômeno em questão. Mas compreende-se toda a importância que a ela vem juntar-se a carta do Sr. Jobard, pelo depoimento da principal testemunha ocular, encarregada de verificar o fato, e que não tinha o menor interesse em fazê-lo acreditado, se o tivesse reconhecido falso. Em primeiro lugar, a natureza esponjosa dessa chuva de pedras poderia fazer atribuí-la a uma origem vulcânica ou aerolítica. E os céticos não deixariam de dizer que a superstição havia tomado o lugar de um fenômeno natural. A gente lembra que a pedra pomes é aquela pedra porosa, por isso que ele coloca aerolítica, então talvez de origem vulcânica. Se não contássemos senão com o testemunho dos javaneses, a suposição seria fundada, e as pedras, caindo em campo raso, viriam sem dúvida em apoio dessa opinião. Mas o general Michaels e o Dr. Vanden Kerkhove não eram malaios, e sua afirmação tem valor. A essa consideração, por si só,
muito forte. É preciso acrescentar que as pedras não caíam somente em pleno ar, mas no quarto onde parece que se formavam, a alguma distância do teto. É o general quem o afirma. Ora, imaginamos que jamais se tenham visto aerólitos se formarem na atmosfera de um quarto. Admitindo a causa meteorológica ou vulcânica, o mesmo não se poderia dizer das cusparadas de Siri, que os vulcões jamais vomitaram, pelo menos de nosso conhecimento. Afastada essa hipótese pela própria natureza dos fatos, resta saber como tais substâncias puderam ser formadas. Encontraremos sua explicação em nosso artigo do mês de agosto de 1859 sobre o mobiliário de além-túmulo. Então aqui, bom dia Flávio, então aqui Kardec só traz para nós então o relato, o Sr. Jobard, trazendo ali o endosso desse relato da senhora Ida Pfeiffer, e falava sobre essa materialização, bom dia soldado, essa materialização dessas pedras e dessas cusparadas de Siri, sendo elas avermelhadas então ficava meio que gotejando esses sprays de cor avermelhada perto das pessoas sem atingi-las. Então Kardec apenas trouxe aqui para nós um evento registrado por uma pessoa neutra, fora da doutrina, e que registrou um fenômeno de efeito físico, nesse caso, um fenômeno de materialização. E aqui é interessante a gente perceber que pelo fato de ter essa característica sobrenatural, nós vimos aqui então no relato que foi trazido, que as pessoas então faziam remédios com essas pedras. Então, o fato de ser sobrenatural, o fato de ter essa característica mística, fazia então com que as pessoas se utilizassem esses... Só um instantinho... utilizassem então esses objetos, esses produtos, para poder ali alimentar ainda mais essa questão das crenças, ou das crendices. Então aqui o artigo sobre as pedras de Java. Agora nós temos aqui uma correspondência, é o título do artigo, que veio de Toulouse, 17 de dezembro de 1859. Antes, para a gente poder contextualizar também aqui o que nós vamos abordar, nós vamos aqui recorrer novamente a outro artigo do mês de... aqui do mês de dezembro também, de 1859, precisamente num boletim da Sociedade, uma sessão geral do dia 28 de outubro de 1859. E Kardec coloca para nós aqui, num dos itens das comunicações, uma das sessões aqui da ata da Sociedade, ele coloca assim: primeiro, leitura de um artigo sobre o mundo dos espíritos do Sr. Oscar Cometan, publicada no Sécle, de 27 de outubro. Refutações de determinadas passagens desse artigo. Então, o artigo foi publicado, vieram algumas refutações, Então, ali algumas correções, comentários que Kardec faria. Aqui, então, no mês de dezembro mesmo, nós temos aqui, então, o artigo que Kardec publica, então, resposta ao Sr. Oscar Cometan. Ele diz assim, então... Aqui eu vou ler só um trechinho também, porque é um artigo um pouco longo, mas só para a gente lembrar do que se tratava, porque agora vem uma referência sobre ele. Senhor, consagrastes aos espíritos e aos seus partidários o folhetim do Sécle, de 27 de outubro último. A despeito do ridículo que lançais sobre uma questão muito mais séria do que pensais, apraz-me reconhecer que, atacando o princípio, guardais as conveniências da urbanidade da forma, visto não ser possível dizer com mais polidez que não temos bom senso. Assim não confundirei o vosso espirituoso artigo com essas diabrites grosseiras que dão uma triste ideia do bom gosto de seus autores, os quais fazem justiça a todas as pessoas distintas, sejam ou não nossas partidárias. Como não tenho o hábito de responder às críticas, teria deixado passar o vosso artigo, como tantos outros,
se dos espíritos não tivesse o encargo, primeiramente de vos agradecer por vos terdes ocupado deles, e depois para vos dar um conselho. Bem compreendeis, Senhor, que de mim mesmo não me permitiria fazê-lo, desincumbo-me de minha tarefa e estudo. Como, direis, então os espíritos se ocupam de um folhetim que escrevi sobre eles? Seria muita bondade de sua parte. Certamente, pois, estavam ao vosso lado quando escrevíeis. Um deles, que vos quer bem, chegou mesmo a tentar impedir que utilizasseis certas reflexões, que julgava não estar à altura de vossa sagacidade, temendo por vós a crítica, não dos espíritos, com os quais pouco vos preocupais, mas do que conhecem o alcance do vosso julgamento. Ficais certo de que eles estão por toda parte, sabem tudo quanto se diz e se faz, e no momento em que lerdes essas linhas, estarão ao vosso lado, observando-vos. Então aqui depois, o artigo segue com outros comentários. Aqui então, nesse de 1860, no mês de janeiro, correspondência, Kardec então recebe uma carta, que diz assim: Meu caro senhor, acabo de ler vossa resposta ao senhor Oscar Comentan, cujo artigo havia lido. Aqui Kardec não publicou esse artigo, que atacava a doutrina, acabava tendo ali expressões grosseiras e tal, né? Então, acabo de ler o artigo e tal. Se esse folhetinista cético, atoleimado e trocista, não se convenceu pelas boas razões que lhe destes, poderia pelo menos reconhecer em vossa resposta a urbanidade do estilo, totalmente ausente da sua prosa. As digressões insossas com que tinha temperado as evocações me pareciam do espírito maligno. Os lamentos com que se referia aos 2 francos que havia custado a sonata, bem mereciam que a sociedade lhes votasse um socorro de 2 francos. Pensais bem, meu caro senhor Allan Kardec, pois sou um espírita por demais ardente para ter deixado sem resposta um artigo em que era citado e posto em causa. Por minha vez, escrevi também ao senhor Oscar Comentan no dia seguinte. À recepção do seu jornal, ele recebeu a seguinte carta. Aqui então esse correspondente de Kardec, relatando aqui a carta que ele mandou para o senhor Oscar Comentan. Senhor, tive o prazer de ler vosso folhetim de quinta-feira, Variedades. Como me põe em causa, já que sou citado nominalmente, peço que me concedais permissão para tecer algumas considerações a respeito que aceitareis, assim como aceitei as espirituosas digressões com que adornastes o relatório das evocações de Mozart e de Chopin. Que quereis gracejar com esse artigo humorístico? O espiritismo? Enganar-vos-íeis redondamente se julgasseis causar-lhe o mais leve dano. Na França, a princípio, faz-se gracejos, depois se julga e só se concedem as honras das piadas às coisas verdadeiramente grandes e sérias, livres de com elas concordar após o exame que merecem. Se o senhor Ledonha é tão ávido e interesseiro quanto quereis fazer crer, ele vos deve ser extremamente reconhecido por terdes querido, num folhetim de 11 colunas, assegurar o sucesso de uma de suas modestas publicações. É a primeira vez que um artigo tão importante sobre o espiritismo é publicado num grande jornal. Por esse artigo, um tanto tumultuado, veja que o espiritismo já é levado em consideração por seus próprios inimigos. Dir-vos-ei confidencialmente que os espíritos nos alertaram que também se servem dos inimigos para o triunfo de sua causa. Assim, não tendes senão que vos manter em guarda, se não vos quiserdes transformar em apóstolo, malgrado vosso. Não vedes no espiritismo mais que charlatanismo moral e comercial. Nós outros, futuros inquilinos do hospício,
Nele encontramos a solução de uma porção de problemas contra os quais a humanidade se debatia há muitos séculos, a saber, o reconhecimento raciocinado de Deus em todas as suas obras, materiais e espirituais, a certeza da imortalidade e da individualidade da alma, provada pelas manifestações dos espíritos, a ciência das leis da justiça divina, estudada nas diversas encarnações dos espíritos, etc., etc. Se nos dessemos ao trabalho de aprofundar um pouco desses assuntos, poderíamos ver que se acham acima de todos os sarcasmos e de todas as zombarias. Por mais que nos considereis sonhadores e alucinados, todos diremos, em lugar de e por si move, né, que é uma expressão aqui de Galileu, né? Todavia, Deus está lá. Rogo, aceiteis, etc. Quem assina aqui então é Brion Dorgeval, primeiro baixo da ópera cômica do Teatro de Toulouse, ex-pensionista do Sr. Carvalho. Kardec então coloca um pequeno comentário. Não é de nosso conhecimento que o Sr. Oscar Comentan tenha publicado essa resposta, bem como a nossa. Ora, atacar sem admitir a defesa não é um combate leal. Aqui então, agora uma outra carta, Bruxelas, 23 de dezembro de 1859. Meu caro colega, venho submeter-vos a algumas reflexões etnográficas sobre o mundo dos espíritos, com a intenção de corrigir uma opinião assaz generalizada, mas, a meu ver, muito errada no que respeita ao estado do homem após a sua espiritualização. Imagina-se erroneamente que um imbecil, um ignorante, um bruto, torna-se imediatamente um gênio, um sábio, um profeta, desde que deixou seu casulo. É um erro análogo ao de quem admitisse que um celerado, liberto da camisa de força, iria tornar-se honesto. Um tolo ficará esperto e um fanático raciocinará, tão somente porque transpuseram a fronteira do mundo espiritual. Não é nada disso. Levamos conosco todas as nossas conquistas morais, nosso caráter, nossa ciência, nossos vícios e virtudes, à exceção dos que se prendem à matéria. Os coxos, os zarolhos e os corcundas não mais o são, mas os velhacos, os avarentos e os supersticiosos ainda o são. Então Kardec, aqui nesse texto, né? Deixa eu só ver aqui quem é o articulista, para poder aqui dirigir a palavra com mais efetividade. Aqui o Sr. Jobá. Então ele faz aqui uma comparação entre aquilo que o espírito leva e aquilo que o espírito deixa, né? Assim tratando de modo mais genérico. E ele diz assim então: não é, pois, de admirar que ouçamos os espíritos a pedir preces, desejar que façamos as peregrinações que haviam prometido, e mesmo que se descubra o que haviam escondido, a fim de dá-lo à pessoa a quem o haviam destinado e que a indicam exatamente estando ela encarnada. Em suma, o espírito que tinha um desejo, um plano, uma opinião, uma crença na Terra, quer vê-los realizados. Assim, Hahnemann exclamava: coragem, meus amigos, minha doutrina triunfa. Que satisfação para minha alma. Quanto ao Dr. Gall, sabeis o que ele pensa de sua ciência, assim como Lavater, Swedenborg e Fourier, o qual me disse que seus alunos haviam truncado a sua doutrina, querendo ultrapassar a fase do garantismo que ele me felicita por continuar. Numa palavra, todos os espíritos que professam uma religião, uma idolatria ou um cisma, por convicção, persistem nas mesmas crenças até serem esclarecidos pelo estudo e pela reflexão. Então aqui o que ele coloca é que mesmo no plano espiritual os espíritos continuam levando fanatismo, idolatria, cisma, né, que é uma convicção do espírito, né? Tal é o móvel de minhas preocupações nesse momento. E evidentemente é um espírito lógico que as dita, porque a uma hora
não pensava senão em recolher-me ao leito e acabar a leitura do excelente opúsculo da senhora Henri Gauguin sobre os piedosos preconceitos dos baixo-bretões contra as novas invenções. Continuando vossos estudos, reconhecereis que o mundo de além-túmulo nada mais é que a imagem daguerreotipada deste que, como sabeis, encerra espíritos malignos como o diabo e maus como os demônios. Não é de admirar que as pessoas simples se enganem e interditem todo o comércio com eles, o que as priva da visita dos bons e dos grandes espíritos, menos raros lá em cima do que aqui embaixo. Pois os há em todos os tempos e em todos os lugares, e estes só nos querem dar bons conselhos e nos fazer o bem, enquanto sabeis com que repugnância e com que cólera os maus respondem ao apelo forçado. Mas o maior e mais raro de todos os espíritos, aquele que vem apenas 3 vezes durante a vida de um globo, o Espírito Divino, o Espírito Santo, enfim, não obedece às evocações dos pneumatógrafos. Vem quando quer, Spiritu flat ubi vult, o que não quer dizer que não envie outros para lhe preparar o caminho. A hierarquia é uma lei universal. Tudo é como tudo, aliás, como entre nós. O que mais retarda o progresso das boas doutrinas, que a perseguição não deixa avançar, é o falso respeito humano. Então aqui ele fala também sobre essa hierarquia como lei universal. Então os espíritos superiores trabalham dentro da sua esfera de ação, enquanto aqueles espíritos que trabalham, né, como assessores, aqueles que dão continuidade no trabalho, né, numa hierarquia mais inferior, estão mais em contato, né, com aqueles que buscam, né, essa nova ideia, né? Então, assim, cada espírito atuando na sua esfera de ação, de acordo com a sua elevação, de acordo com o seu conhecimento. E diz aqui para nós: há muito tempo teria o magnetismo triunfado se o Sr. X e o Sr. N, em vez de darem o nome e o endereço das pessoas para referências, como dizem os ingleses, houvesse dito: quem é esse Sr. M que se esconde? Aparentemente um mentiroso. E esse Sr. J, um farcista, ou antes, um ser em quem não se deve confiar, porquanto não se oculta nem se mascara senão para fazer o mal e mentir. Hoje, que as academias finalmente já aceitam o magnetismo e o sonambulismo, primos irmãos do espiritismo, é necessário que os partidários se disponham a assumi-lo com todas as letras. O medo do que dirão é um sentimento covarde e mau. A ação de subscrever aquilo que se viu, que se crê, não deve mais ser considerada como um traço de coragem. Deveis, pois, persuadir vossos adeptos a fazerem o que sempre tenho feito, assinar. E aqui então assina Jobard. Esse senhor Jobard tem história, depois a gente vai acompanhar um pouquinho mais sobre ele, né, porque ele era um espírita muito empolgado, ele era muito entusiasmado com a doutrina espírita. E algumas vezes ele dava umas atropeladas, correndo o risco de atrapalhar o desenvolvimento da doutrina por causa da sua paixão. Então a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque outras partes aqui, quase isso. Então ele era tão apaixonado por tudo isso que ele poderia até criar ali um certo problema, e os espíritos estavam de olho. Então mais para frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre a história dele. Observação. Estamos perfeitamente de acordo com todos os pontos do Sr. Jobard. Inicialmente, suas observações sobre o estado do espírito são perfeitamente exatas. Quanto ao segundo ponto, como ele, aspiramos ao momento em que a dúvida dos que dirão não deterá mais ninguém. Mas que quereis? É preciso levar em conta a fraqueza humana. Uns começam, e o Sr. Jobard terá o mérito de ter dado o exemplo. Ficais certos de que outros seguirão quando virem
que se pode pôr o pé de fora sem ser mordido. Para tudo é preciso tempo. Ora, o tempo chega mais depressa do que pensa o Sr. Jobá. A reserva que temos na publicação dos nomes é motivada por razões de conveniência, pelo que não temos até o momento, senão que nos felicitar. Mas enquanto esperamos, constatamos um progresso muito sensível na coragem de opinião. Aqui o que ele está querendo dizer é que o Sr. Jobá faz uma crítica em muitas pessoas que escrevem e tudo mais e colocam somente o primeiro inicial. Ou seja, né, eles não põem ali a cara, né, para mostrar mesmo, ali, né, não mostra a cara. Então Kardec disse que, né, com reserva, com conveniência, tudo é mais tranquilo de se lidar. Né, enquanto o Sr. Jobá quer sempre que as pessoas mostrem a cara e a coragem ali quando fazem qualquer tipo de crítica. A reserva que temos na publicação dos nomes é motivada por razões de conveniência, pelo que não temos até o momento, senão de que nos felicitar. Mas enquanto esperamos, constatamos um progresso muito sensível na coragem de opinião. Diariamente vemos pessoas que há bem pouco tempo apenas ousavam confessar-se espíritas. Hoje o fazem abertamente nas conversas e sustentam teses sobre a doutrina, sem se preocuparem minimamente com os epítetos grosseiros com que as presenteiam. É um passo imenso. O resto virá. Eu o disse no começo. Mais alguns anos e se verá uma nova mudança. Em pouco tempo dar-se-á com o espiritismo o que se deu com o magnetismo. Até bem pouco tempo não era senão entre quatro paredes que se ousava dizer que se era magnetizador. Hoje é um título de honra. Quando estiverem perfeitamente convencidos de que o espiritismo não queima, dir-se-ão espíritas, mas sem mais receio do que se dizer frenologista, homeopata, etc. Estamos num momento de transição, e as transições jamais se fazem bruscamente. Então, esse aqui é o artigo que Kardec coloca, chamado de correspondência, tratando então dessas críticas, dessas perseguições e dessas refutações que são então que eram então colhidas, né, pela revista espírita, que a sociedade acabava recebendo. Né? Então Kardec, com muita prudência, tanto que o senhor Oscar comentando lá no artigo anterior de 1859, Kardec comentou que só se deu ao trabalho de responder àquela crítica porque os espíritos pediram para que ele fizesse isso. Porque, do contrário, ele não fazia, tanto pelo conteúdo, quanto pela falta de urbanidade, que Kardec chama, né? Aquela expressão, né, de urbanidade, de civilidade no texto, no artigo, no respeito. Como teve também outro artigo aqui que Kardec publicou, que ele disse que, embora não tivesse ali, né, de acordo com o conteúdo, ele respondia por consideração ao autor, que tratou com o máximo respeito, né, tanto Kardec como a própria doutrina, apesar do conteúdo não estar ali de acordo. Né? Então, Kardec sempre comentava, né, ele só respondia quando valia a pena, mas nesse caso ele acabou respondendo por solicitação. Próximo item para nós aqui, boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sexta-feira, 2 de dezembro de 1859, sessão particular. A gente lembra que nos boletins, Kardec traz aqui a ata das reuniões da sociedade, e é possível, né, que nós vejamos ali, né, que nós tenhamos esse conhecimento de como se desenvolviam os trabalhos, qual era o conteúdo, de que forma que as coisas se organizavam na sociedade, a ponto de se tornarem tanto artigos da revista, como também até mesmo o conteúdo dos livros, desses que nós chamamos de obras básicas. Né? Então, os boletins são bem interessantes, que a gente faz aqui uma viagem histórica, contextualizando aquilo que acontecia. Então a gente tem aqui sessão particular, a gente lembra que eram intercaladas uma sessão particular, onde eram apenas tratados temas relativos ao funcionamento da sociedade, enquanto que tinha ali também sessões gerais. Essa era permitida ali a presença daquele público que era selecionado, né, com todo aquele critério que nós já vimos. Né? Bom dia, Elcio. Então aqui 2 de dezembro, a gente lembra que Kardec sempre publica os boletins do mês anterior. Então tem ali todo mês de dezembro
e aí depois, em janeiro, ele faz essas publicações para fechar ali o mês, né? Que é o que acontece então. 2 de dezembro. Leitura da ata da sessão de 25 de novembro. Pedidos de admissão. Cartas do Sr. L. Bernadac, de São Petersburgo, e da Sra. Elisa Johnson, de Londres, que pedem para fazer parte da sociedade como membros titulares. Então, lembrando que esses tipos de análises eram feitas exatamente nessas... Dá uma aqui na área de texto, pessoal, por gentileza? Eram feitas nessas sessões particulares. Vamos lá? Tudo aqui no som, pessoal, por favor? Ok, obrigado. Comunicações diversas. Leitura de duas comunicações dadas ao Sr. Boucher, antigo reitor da Academia, médium escrevente, pelo espírito duquesa de Longueville, a respeito da visita que esta última acaba de fazer, como espírito, a Port Royal de Camp, essas duas comunicações são notáveis pelo estilo e elevação dos pensamentos. Provam que certos espíritos revêem com prazer os lugares onde viveram e experimentam o encanto da saudade. Sem dúvida, quanto mais desmaterializados, menos importância dão às coisas terrenas, mas alguns ainda se ligam a elas por muito tempo após a morte, parecendo continuar no mundo invisível as ocupações que tinham neste mundo, ou pelo menos tomando certo interesse por elas. Aí é aquela história, né, que quando você desencarna, aí aquele que desencarnou fica pensando, né, será que o Timão ganhou? Será que meu partido político ganhou? Como é que será que acabou a novela? Né? E o universo inteiro à disposição do espírito, e ele ainda preocupado com questões terrenas. Né? E nesse caso aqui, o espírito, então, que fez essa viagem a esse local e mostrou ali aquele saudosismo, né, dos locais que ela conhecia. Pois é, começa uma nova novela, né? Estudos. Outro tema aqui do boletim. Primeiro, evocação do Sr. Conde des Bassins, de Richmond, falecido em junho de 1859, e que há mais de 10 anos professava ideias espíritas. Essa evocação confirma a influência de tais ideias sobre o desprendimento do espírito após a morte. Então aqui foi feita a evocação dele, então, apenas para ele conhecer um pouco, né, dos seus pensamentos, conhecer um pouco daquilo que ele via no mundo espiritual relativo àquilo que ele estudava. Né? Então é bem interessante. É que dois elementos curiosos que vale a pena a gente destacar é que Kardec coloca fulano de tal falecido e do espírito após a morte. A gente vê que Kardec utiliza a palavra falecer, né, o verbo falecer e o verbo morrer com absoluta naturalidade, compreendendo a ideia da desencarnação. Porque muitas vezes, né, a gente vê que espíritas ficam se policiando, né, que eu não posso falar morrer, tem que falar desencarnar. E na verdade aqui isso não tem qualquer problema, né, desde que se entenda o sentido das coisas. Segundo item dos estudos, evocação da irmã Marta, morta em 1824. Né? Pois é. Então, aqui é morto, né? Aqui ele fala aqui ele fala falecido, no seu fala morto. Depois aqui embaixo, no segundo, fala a evocação da irmã Marta, morta em 1824. Então, morto ali para os dois. Terceiro, evocação do Sr. Conde de R. A gente já estudou sobre ele, né? Vocês se lembram. Membro da sociedade, retido em sua casa por indisposição, seguida de perguntas que lhe são dirigidas sobre o isolamento momentâneo do espírito e do corpo durante o sono. Foi aquele caso que nós vimos, né? Da publicação, da evocação de uma pessoa viva. Ele sofria de gota, estava em casa em repouso, e aí então foi combinado que ele fosse evocado para trazer o seu depoimento. Nós vimos esse depoimento 2 artigos atrás, né? Que tinha ali 80 perguntas que Kardec fez a ele, sobre perguntas técnicas, né, daquilo que ele estava experimentando durante essa evocação. Lembrando que ele fez essa proposta porque nós tivemos aquele outro caso em que o pai encarnado pediu para que fosse feita a evocação dele enquanto durante o desdobramento,
e da filha que era desencarnada para que os dois pudessem se encontrar. Como, nesse caso, a conversa se desenrolou de um modo muito íntimo, na conversa entre pai e filho, uma conversa muito familiar, aí o senhor Conde de R percebeu que seria possível fazer a evocação de alguém da sociedade, ele que era bastante inteligente, bastante instruído nas questões do espiritismo, ele então, na evocação, poderia fazer perguntas técnicas, né? O que ele via, o que ele sentia, por onde ele passou, quais eram as ideias que ele apresentava, nada relacionado assim de algo mais familiar. Depois aqui então, próximo boletim, sexta-feira, 9 de dezembro, sessão geral. Leitura da ata da sessão de 2 de dezembro. Comunicações diversas. O Sr. de la Roche transmite notícias sobre notáveis manifestações ocorridas numa casa de Caustaleu-Dari. Os fatos são relatados na nota que precede o relato da evocação ocorrida e que será publicada. Aí vocês se lembram, né? Do assassino de Caustaleu-Dari. Eu falo bastante sobre ele, que aqui na Revista Espírita ele vem intitulado com A História de um Danado, e lá no livro Céu e Inferno, o assassino de Caustaleu-Dari. E aí então fala sobre essas notáveis manifestações ocorridas em uma casa naquele local. Aí a gente vai lembrar, né, que foi aquele caso em que o dono da casa morreu, o filho herdou a casa, e aí o filho levou uma bofetada no rosto estando sozinho. E aí foram solicitados ali exorcistas, policiais e tudo mais, até que a história chegou em Kardec e ele fez a evocação desse espírito que depois ali se desenrolou em toda aquela história que nós estudamos. Estudos. Evocação do rei de Canala, na Nova Caledônia, já evocado a 28 de outubro, mas que então havia escrito com muita dificuldade e prometer exercitar-se para escrever de modo mais legível. Dá curiosas explicações sobre a maneira empregada para se aperfeiçoar. Será publicada com a primeira evocação. Então ele fala aqui sobre a dificuldade que o espírito sente em se comunicar através da psicografia. Né? Então depois ele faz ali alguns exercícios para poder aprimorar o seu texto. Segundo, evocação do espírito de Castaneda-Ri. Manifesta-se por sinais de viva cólera, sem nada poder escrever. Quebra 7 ou 8 lápis, vários dos quais são lançados com força sobre os assistentes e sacode violentamente o braço do médium. São Luís dá informações interessantes sobre o estado e a natureza desse espírito, que, diz ele, é da pior espécie e está numa das mais infelizes situações. Será publicada com todas as outras comunicações relativas ao assunto. E aqui a gente lembra que os artigos que são publicados aqui na Revista Espírita, que têm interesse para ser publicado em outras obras, como no caso, por exemplo, do livro Céu e Inferno, ele vai para lá de um modo mais resumido. Kardec suprime ali aquelas questões que são ali apenas rotina ou informações que não são tão relevantes, e aqui na Revista Espírita nós estudamos ela na íntegra. Né? Então por isso que é bacana, sempre que for estudar o livro do Céu e Inferno, lá na parte das entrevistas, fazer uma comparação para ver se o artigo se encontra na revista. Se tiver aqui na revista, prefira esse, que ele está mais completo. Continuando aqui para nós, deixa eu ver. Terceiro, aqui da seção de estudos. 4 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira de São Vicente de Paulo, pelo Sr. Rose. A segunda de Charlet, pelo Sr. Didier Filho, dando sequência ao trabalho iniciado pelo mesmo espírito. A terceira de Melarcton, pelo Sr. Colin. E a quarta de um espírito que deu o nome de Michael, protetor das crianças, pela Sra. Boyer. Mesmo caso, tanto no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, né, nesse caso teria que fazer uma comparação mais profunda, mas nós já vimos aqui que algumas das conversas que Kardec teve com os espíritos aqui na revista se transformaram em resposta lá no livro dos espíritos. Né? A última que nós vimos aqui, por exemplo, foi aquela da emancipação da alma, em que o espírito comenta, né, que
O corpo dele era uma senhora, né, que ela dizia que o corpo dela ficava cansado em desdobramento, fazendo uma comparação como se fosse um balão amarrado num poste. Conforme o balão chacoalha, o poste chacoalha junto. Esse comentário foi levado lá para a Revista Espírita, né? Lá para o Livro dos Espíritos. Próximo boletim, terceiro, sexta-feira, 16 de dezembro, sessão particular. Leitura da ata anterior. Admissões. São admitidos como membros titulares o Sr. L. Benadak, de São Petersburgo, e a Sra. Elisa Johnson, de Londres, apresentados a 2 de dezembro. Então a gente viu aqui a rotina, né? As pessoas são apresentadas numa sessão, aí eles fazem lá as deliberações deles, aí 2 sessões depois, na próxima sessão particular, eles então trazem ali a aprovação ou não. Novos pedidos de admissão. O Sr. Forbes, de Londres, oficial engenheiro, e a Sra. Forbes, de Florença, escreveram pedindo para fazer parte da sociedade como membros titulares. Relatório e decisão adiados para o dia 30 de dezembro. Designação de 6 comissários que deverão revezar-se em serviço das sessões gerais até 1º de abril, sem que haja necessidade de designar um deles para cada sessão. Terão, além disso, a incumbência de assinalar as infrações que os ouvintes estranhos possam cometer contra o regulamento por ignorarem as exigências da sociedade, a fim de advertir os membros titulares que lhes houverem dado cartas de apresentação. Aí aqui a gente vai lembrar, né, de uma das recomendações que foram feitas em boletins anteriores, né, na sociedade, em reuniões anteriores, em que somente poderiam participar pessoas estranhas à sociedade com cartas de recomendação, sendo que os responsáveis por darem essas cartas têm ali então, né, a responsabilidade por essas pessoas estranhas. E aí tudo aconteceu principalmente por causa da participação de algumas pessoas que durante as reuniões começaram então a travar debates que atrapalharam o desenvolvimento dos trabalhos, pessoas que não tinham ali qualquer afinidade com o espiritismo, né, e participaram de uma reunião mediúnica e causaram ali um certo tumulto. A partir dali então mudaram o regulamento da sociedade e somente com essas cartas de apresentação, responsabilizando ali principalmente aquele que deu a carta. Por proposta do Sr. Allan Kardec, a sociedade decide, doravante, o boletim da sociedade será publicado em suplemento da revista, para que o mesmo não prejudique as matérias habituais do jornal. Em consequência dessa adição, cada número será adicionado a cerca de 4 páginas, cujas despesas ocorrerão por conta da sociedade. Aqui então Kardec propôs inserir nesses boletins que nós estamos lendo, na própria revista, né, e os custos ficariam então ali a critério da sociedade. O Sr. Lesot propõe que, quando houver 5 sessões no mês, a 5ª seja consagrada a uma sessão particular. Foi adotado essa sugestão. O mesmo membro também propõe que, quando um novo membro for admitido, seja oficialmente apresentado aos outros membros da sociedade, a fim de que não venha como um estranho. Também adotada essa ação. O Sr. Thierry observa que os espíritos sofredores, muitas vezes, reclamam o socorro da prece, para lhes suavizar as penas. Mas, como podem ser perdidos de vista, propõe que em cada sessão o presidente lhes lembre os nomes. Também aqui a ação adotada. Comunicações diversas. Aqui mais uma das sessões, né, do boletim. Primeiro, carta do Sr. Jobá de Bruxelas, confirmando com detalhes circunstanciados o fato das manifestações de Java relatadas pela Sra. Ida Pfeiffer e publicadas na revista de dezembro. Ele as obteve do próprio general holandês, ao qual estava ligado e que era encarregado de vigiar a casa onde as coisas se passavam, sendo consequentemente testemunha ocular, publicada neste número. Acabamos de ler, né? Segundo, leitura de uma comunicação do espírito de Castanel da Rey, obtida pelo Sr. e pela Sra. Forbes,
ouvintes da última sessão. São fornecidos detalhes circunstanciados e interessantes sobre esse espírito, bem assim os acontecimentos que se passaram na casa em questão. Várias outras comunicações foram dadas sobre o mesmo assunto e serão reunidas e as obtidas na sociedade e publicadas quando a série estiver completa. Se não me engano, foram 4 cartas ou 5 cartas. Terceiro item das comunicações diversas. Leitura de uma notícia sobre a senhora Xavier, médium vidente. Esta senhora não vê à vontade, mas os espíritos se apresentam a ela espontaneamente. Apesar de não estar em sonambulismo nem em êxtase, em certos momentos fica num estado particular que reclama maior calma e muito recolhimento, de tal forma que, interrogada quanto ao que vê, aquele estado se dissipa imediatamente e ela não vê mais nada. Ou seja, né, quando chama a atenção dela, ela rapidamente então toma ali ciência, né, do seu estado, e aí então ela se desconecta com essa visão do plano espiritual. Então aqui seria, né, a gente percebe assim, nesse caso, essas diversas nuances que tem o transe. Quando nós estudamos lá sobre a apostila da FEB, que falava sobre mediunidade, nós falamos sobre os diversos estados de transe, aquele mais profundo até aquele mais superficial. Nesse caso aqui, Kardec coloca que ela não estava nem em sonambulismo, nem em êxtase, mas fica num estado particular que reclama calma e muito recolhimento, ou seja, ninguém pode atrapalhar, deixar ela quietinha ali. Não deixa de ser um estado de transe. Porque a palavra transe, muitas vezes, ela pode limitar o nosso entendimento por acreditarmos que a pessoa sai completamente do ar. E muitas vezes ela fica num estado tão sutil que não deixa de ser transe, porque é um estado alterado de consciência, ainda que seja bastante superficial, que permite que ela tenha essa percepção do plano espiritual, né? Então aqui, quando é chamado, quando pergunta alguma coisa para ela, esse estado se dissipa imediatamente e ela não vê mais nada. Como conserva uma lembrança completa, mais tarde poderá dar-se conta do que viu. Foi assim, por exemplo, que, entre outras, viu a irmã Marta no dia em que foi evocada e a descreveu de maneira a não deixar nenhuma dúvida sobre a sua identidade. Na última sessão, ela também viu o espírito de Castaneda-Ri, vestindo uma camisa rasgada, um punhal na mão, as mãos ensanguentadas, a sacudir fortemente o braço do médium, durante suas tentativas para escrever, a cada vez que São Luís aparecia e lhe ordenava que escrevesse. Tinha uma espécie de sorriso embrutecido nos lábios. Depois, quando lhe falaram de prece, a princípio parece que não compreendeu, mas logo depois da explicação dada por São Luís, precipitou-se de joelhos. Esse relato aqui, camisa rasgada, punhal nas mãos, mãos ensanguentadas, Kardec leva exatamente lá para o livro Céu e Inferno, na introdução ali desse assunto. Então ele comenta, né, as condições do espírito, quando ele desencarnou, que foi ali por volta de 1600 e alguma coisa. Então era ali aproximadamente 250 anos que ele era um produtor de salsichas junto com o irmão, e aí então ele achou que o irmão estava traindo, né, com a esposa dele próprio, né? E aí então, né, ele casado e o irmão. Então ele acreditava que o irmão estava traindo com a esposa, né? E aí então ele matou os dois. E aí foi um crime não solucionado, e ele ficou esse tempo todo preso naquele local, até que a casa dele foi destruída, foi construída uma outra casa, e ele continuou ligado naquele mesmo local. Dudu colocou, né, já aconteceu isso comigo, né? Estava vendo muitos espíritos numa mata. Quando me chamaram e voltei para mim, disseram que me chamaram várias vezes, e eu, num olhar fixo, não escutava, né? Estava numa reunião pública. A gente vê muitas vezes isso em filme, né? Que eles procuram assim mostrar, a pessoa está olhando, aí você olha para o lado e quando você volta, o espírito desapareceu. E na verdade não é simplesmente o espírito desapareceu, foi a sintonia que foi quebrada pelo fato do indivíduo ali, né, do médium, voltar a sua atenção para outra situação. Então isso mostra, né, essa grande sutileza. E continua aqui também. O rei Canala, que apareceu com a cabeça de um branco, tinha os olhos azuis, bigodes e costeletas grisalhas, mãos de negro, braceletes de aço, um costume azul, o peito coberto por uma porção de objetos
que ela não pôde distinguir bem. Então aqui, lembrando, né, ele está falando aqui da senhora Xavier, que é médium vidente, né? Então, tudo acontece com ela, com essa experiência aqui que ela está relatando. E continua. Esta aparência, disse ele, deve-se ao fato de, entre a existência anterior, da qual falou, e a última, ter sido ele soldado na França ao tempo de Luís XV. Era uma consequência de seu estado relativamente adiantado. Pediu para voltar entre seu povo, a fim de, como chefe, ali introduzir as ideias de progresso. A forma que tomou e a aparência meio selvagem, meio civilizada, são destinadas a vos mostrar, sob nova face, as que o espírito pode dar ao perispírito, com um fim instrutivo e como indício dos diferentes estados pelos quais ele passou. Olha que bacana, nesse espírito, então, que a gente já estudou sobre essa questão da plasticidade do perispírito, né, sob o controle do espírito, que acontece conscientemente ou inconscientemente. A gente lembra que muitas vezes o espírito desencarnado, com um pensamento fixo com uma determinada ideia, em termos de aparência, em termos de características físicas, inconscientemente ele imprime isso no seu perispírito, que assume essa forma. E aí depois tem que fazer aquele trabalho, né, psicoterapêutico para que ele possa então recobrar, né, o equilíbrio, a harmonia das suas formas, digamos assim. Já outros espíritos fazem isso conscientemente, exatamente por terem domínio, né, dos seus pensamentos e também do seu perispírito. Foi o caso que nós vimos aqui, um espírito que apresentava uma elevação, como foi colocado para nós aqui, né, em consequência do seu estado relativamente adiantado. Então ele reencarnou nesse ambiente mais primitivo, né, em comparação com a sociedade europeia, veio como rei, se destacou exatamente ali pela sua nobreza e autoridade espiritual, se destacou nessa posição, e aí então depois, quando ele desencarnou, ele assumiria as suas características anteriores, que para ele era mais conveniente, mas ele mostrou então essa possibilidade de misturar ali as aparências a fim de mostrar exatamente a plasticidade do perispírito para aquele estudo na sociedade. A senhora X ainda viu os espíritos evocados virem responder à evocação e às perguntas que nada tinham de repreensível quanto ao seu objetivo, e a ordem de São Luís retirarem-se para que os espíritos presentes respondessem em seu lugar, já que as perguntas tomavam um caráter insidioso. Entre aspas, a maior boa-fé e a maior franqueza deviam ditar as perguntas. Nenhuma intenção dissimulada, acrescenta o espírito interrogado a respeito pelo marido daquela senhora, nos escapa. Ou seja, aqui, né? Nenhuma intenção dissimulada nos escapa. Jamais procureis atingir o vosso objetivo por caminhos tortuosos, pois assim o perdereis infalivelmente. Nós recebemos uma comunicação aqui de um espírito amigo que trouxe para nós exatamente isso, né? A vigilância que se tem no plano espiritual, na ordem da presença dos espíritos, na comunicação, para saber exatamente, né, qual é a intenção desses espíritos, qual é o objetivo dessa comunicação, de que forma que ela vai acrescentar para o estudo que está sendo desenvolvido. E aqui não é só um caso nosso, é um caso geral, né, quando se tem essa afinidade, né, com o plano superior. E aí então nós conseguimos, né, ter essa observação. Por isso então, mais uma vez, como é colocado para nós aqui, a resposta do espírito. A maior boa-fé e a maior franqueza deviam ditar as perguntas. Nenhuma intenção dissimulada nos escapa. Jamais procureis atingir o vosso objetivo por caminhos tortuosos. E aqui ele comenta, né, sobre a intenção dos encarnados. Quando a gente tem, né, Erasto, quando ele comenta que Deus nos julga pelas nossas intenções, então antes mesmo da pergunta ser elaborada, os espíritos já sabem qual é o seu conteúdo, porque nós estamos ali já trabalhando mentalmente nas nossas ideias. E aí então, quando uma pergunta é lançada para um espírito durante uma evocação, a resposta que ele coloca é exatamente isso, né? Porque observem aqui como o relato novamente desse parágrafo. Viu os espíritos evocados, ou seja,
chamaram os espíritos, responder à evocação e às perguntas, que nada tinham de repreensível quanto ao seu objetivo. E a ordem de São Luís retirarem-se para que os espíritos presentes respondessem em seu lugar. Então, São Luís ali viu que estava tudo tranquilo, as respostas eram nobres, os espíritos que estavam ali estavam em condições de dar essa resposta. Ele, São Luís, se retirou e deixou que esses espíritos então respondessem em seu lugar, já que as perguntas tomavam um caráter insidioso. Então, por isso que é colocado para nós, né, a boa-fé e a franqueza deviam ditar essas perguntas. É bem interessante a gente perceber essa relação que existe entre plano físico e plano espiritual nessa relação de instrução. Ou seja, a boa instrução, a boa intenção dos encarnados para com os desencarnados, mantendo ali a seriedade e a gravidade daquele encontro, daquela reunião. Porque, do contrário, se os espíritos perceberem que as questões começam, então, a tomar ali um caminho mais fútil, mais superficial, e aí vem exatamente aquilo, né? Os espíritos simplesmente se retiram e deixam ali, né, a critério daqueles espíritos com quem eles têm afinidade responder as perguntas. E aí então vem ali, né, aquela relação negativa, relação destrutiva, com respostas duvidosas, confusas, exatamente porque a intenção do grupo era essa, né? Dudu colocou, né? O desdobramento é uma coisa interessante. Uma vez a Laura, que fumava, escondeu o cigarro no lugar e o isqueiro em outro, né? Num dia à noite, eu desdobrado no sonambulismo, saio, segundo a Laura, vou num quarto, pego o cigarro, vou ao outro, acho que é a cozinha e pego o isqueiro, né? Acendo e fumo, né? A Laura tenta tirar de mim e parece que eu brigo, não deixando pegar. Acho que nesse dia a filha dela havia feito algo não bom. Eu fui ao quarto da filha e com o cigarro queimei a foto da filha, né? Depois deitei e dormi novamente, né? Isso foi contado pela Laura, tá certo, né? Pois é, então ele tem durante esse período de desdobramento, né? O encarnado ele entra num grau de consciência diferente. Ele começa então a ter uma percepção, uma lembrança, e isso pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser neutro. Quantas vezes o espírito no estado sonambúlico, nesse desdobramento, que na verdade é muito mais sonambulismo que desdobramento, né? Então, nesse caso do sonambulismo, né, o espírito vai buscar ali aquilo que é do seu interesse naquele momento. Né? Essa é a parte interessante. Continuando, vamos lá. André colocou, né, será que é possível nesse estado a pessoa colocar fogo na casa? Olha, Andréa, o que chega para nós do plano espiritual é que não é apenas o estado sonambúlico, tem também ali o estado psíquico da pessoa, tem a influência espiritual que ela acaba recebendo, e muitas vezes, dependendo dessa relação tão negativa, nós temos casos, por exemplo, né? O Jorge colocou que o irmão já quase pôs, né? Então nós temos casos, por exemplo, ali, de estupros que acontecem à noite entre casais, né? E a pessoa alega estar no estado de transe, pessoas que cometem suicídio, pessoas ali que fazem coisas do cotidiano, né? Abrir a geladeira, você ir para a rua, né? Então, tudo depende. A gente não dá para a gente saber exatamente qual é o limite desse tipo de ação e que tipo de proteção que o espírito tem, né? Se ele mesmo não cria esse vínculo com o plano espiritual. Então, assim, da mesma forma que você é influenciado negativamente no dia a dia, conforme a 459 lá do Livro dos Espíritos, em desdobramento, no estado de sonambulismo, não é diferente. Nós já vimos casos aqui de Kardec relatando que um estado de possessão em que a pessoa, se não fosse segura, ela seria jogada numa fogueira. Ela saltaria para a fogueira por causa desse tipo de influência, né? Então, sim, é possível. Mas aí tem casos, né? Isso não acontece de qualquer forma, né? Tem ali uma série de elementos que vão se juntando para permitir que essa circunstância aconteça. Dudu colocou, né? Sempre bom acompanhar o sonâmbulo, né? Já sabendo que ele tem esse processo, né? De fato. O Braz lembrou, né? Que já foi sonâmbulo quando criança. O Flávio colocou, né? Não vamos esquecer que existe ainda a proteção dos bons espíritos, né?
Pois é, exatamente, né, o Flávio, existe a proteção, a gente só não sabe exatamente assim qual é o limite dessa proteção, porque muitas vezes como é que você vai proteger alguém que na sua vida cotidiana cria uma circunstância em que essa proteção não faz o efeito? Porque na verdade a proteção acho que é um caminho de mão dupla. Você busca a afinidade e a proteção vem até você. Se a proteção vai até você, mas você não colabora, você acaba se expondo, né? Então tem essa situação para a gente considerar também. O André colocou, mas a pessoa não tem responsabilidade pelo que o espírito está fazendo. Isso fica complicado. Nesse caso, André, a gente pode colocar no próprio livro dos Espíritos foi colocado para nós, no estado de loucura, por exemplo, se uma pessoa comete suicídio por causa de uma influência espiritual, ela pode ser responsabilizada por isso? E a resposta foi não, a pessoa não é dona de si, vamos dizer assim, né? Então, quando você cria uma situação dessa, e por causa da forma como você vive, dos seus valores e tudo mais, você tem uma corresponsabilidade. Você pode não estar de uma forma lúcida com a intenção de fazê-lo, mas no momento em que você entra num estado alterado de consciência, somado com essa influência espiritual, você tem uma corresponsabilidade pelo fato de ter criado esse vínculo. Então é aí que entra para nós, né, que você pode não ter intenção na hora, mas a circunstância que você mesmo criou é que te dá esse peso, né? A Ana lembrou, né, se não existisse nada além de nós. Pois é, essa proteção existe, mas o detalhe como eu sempre comento com vocês, vamos usar os extremos, né? Se essa proteção fosse absoluta, ninguém cometeria o suicídio, porque certamente toda pessoa que caminha que vai por esse caminho, ela tem ali os seus espíritos próximos, mas é o livre-arbítrio dela. Então esse livre-arbítrio nós conhecemos no estado de vigília, quando você está acordado, que você decide. Mas no estado sonambúlico, o espírito também tem ali o seu livre-arbítrio e tem também ali as suas responsabilidades, né? E aí mesmo com a proteção acaba então, muitas vezes, enveredando por esse caminho tão negativo e destrutivo. Então, sim, proteção existe, mas livre-arbítrio também existe. Então, aí são situações bem específicas que a gente vai analisar. Tem proteção, mas até que ponto para a pessoa fazer isso, né? Pois é, porque da mesma forma que você tem um criminoso que é induzido a praticar um crime, mesmo tendo proteção, e a influência espiritual faz com que ele pratique aquele crime, a proteção teve, mas o espírito também tem a sua responsabilidade, o encarnado tem a sua responsabilidade. E nesse caso, no sonambulismo, a gente já entra, né, numa esfera que foge um pouco da nossa compreensão, porque a gente não sabe qual é o grau de lucidez que o espírito tem nesse estado. Né? Então tem essa questão. O Flávio colocou, né, só me lembro da resposta de Erasto, quando Kardec perguntou se poderia ser produzido um veneno pelos espíritos e com isso envenenar o encarnado. A resposta foi pode, mas não é permitido. Então, nesse caso, nós temos ali a situação. Mas o espírito, quando ele mesmo, né, se coloca numa condição de perigo, pelo seu livre-arbítrio, pela sua tendência, pela forma como ele conduz a vida, aí essa proteção talvez ela seja limitada. A gente pode entender como sendo limitada. O Elcio colocou para nós aqui, lembrar na edição de 66, novembro, sonambulismo mediúnico espontâneo, também tem ali, né? Tem ali a parte teórica, não sei se tem relatos, né, o Elcio. Pois é, a gente não sabe, Andréia, qual é esse grau de lucidez que o espírito tem para ter consciência do que ele está fazendo. Né? Tanto que nós temos assim, né, relatos de pessoas que saem de casa, abrem a porta, caminham na rua e tudo mais. Né? Então ali ela se expõe a determinados perigos. Mas no caso de uma situação desse tipo, de um espírito, por exemplo, que acidentalmente incendeia a casa, vamos imaginar a seguinte circunstância. A pessoa levanta durante a noite, vai até a cozinha, acende o fogão para poder fazer a comida, mas ela está sonambúlica, e aí então ela volta para a cama e deixa o fogão ligado. E aí acontece um acidente. Como isso é possível acontecer? Aí é a dúvida que fica para nós, né? Nós não sabemos exatamente qual foi o que aconteceu dessa perspectiva espiritual para que todo esse evento se desenrolasse. Onde está a proteção? Onde está a lucidez? Onde está a influência espiritual do espírito?
Então esses são detalhes que só mesmo, né, mais para frente, aprofundando um pouco mais esse assunto, a gente vai encontrar a resposta. O soldado lembrou aqui, né, existe um limite entre os dois mundos, né, pois são mundos distintos, né, de fato é assim. O Braço colocou, né, entre a barreira de uma coisa e outra é muito sutil. Pois é, Brasil, eu acho que tem cada circunstância, cada situação apresenta ali apresenta detalhes diferentes. Né? E para isso a gente teria que estudar caso a caso para saber exatamente esse grau de influência, qual é o grau de responsabilidade que o espírito acaba obtendo. Né? Então, ficamos aí com essa pendência para nós estudarmos. E para finalizarmos aqui também esse boletim, ela, deixa eu ver aqui, que nós vimos aqui anteriormente, só pegar aqui, tá, a senhora X falando, ela envia uma coroa fluídica cingir, ela via, não envia, né? Ela via uma coroa fluídica cingir a cabeça do médium, como para indicar os momentos durante os quais era interdito aos espíritos não chamados de se comunicarem. Porque as respostas deveriam ser sinceras, mas desde que a coroa era retirada, via todos os espíritos intrusos a disputar de algum modo o lugar que lhes deixavam. Olha só, se nós comentamos isso, essa coroa fluídica, ela colocou coroa, né, mas a gente poderia colocar um capacete ou qualquer outro tipo de objeto que traria aquela proteção na cabeça do médium para bloquear esse tipo de comunicação. Se nós falássemos isso numa roda de conversa entre espíritas, a gente ouviria certamente uma resposta: olha, você precisa estudar mais, porque esse tipo de coisa não existe no plano espiritual. Agora nós estamos lendo esse tipo de observação no Boletim da Sociedade de Estudos Espíritas. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, escrito por Kardec, relatando o fato de uma médium vidente que viu o que ela viu a esse respeito. Ela via uma coroa fluídica cingir a cabeça do médium, como para indicar os momentos durante os quais era interdito aos espíritos não chamados de se comunicarem, porque as respostas deveriam ser sinceras. Mas desde que a coroa era retirada, via todos os espíritos intrusos a disputar de algum modo o lugar que eles deixavam. Então, se vocês relatarem isso aqui para alguém der risada, vocês comentam: Boletim da Sociedade de Parisiense dos Espíritas, tal. Está aqui. Enfim, pois é, tem muitas situações que são bastante interessantes. Eu me lembro, só para trazer aqui um relato rápido para vocês, eu me lembro que durante a juventude eu fui metodista. Né? Então eu fui evangélico, fui metodista, participei durante um tempo e tal, e eu me lembro que o pastor Pereira, um homem muito sábio, ele relatava para nós que a igreja na época, não era da minha época, aquilo aconteceu antes disso, a igreja era pequena ainda, ela estava em processo de construção, e aí então toda ali a parte da comissão, a comissão fiscal, dos membros da igreja, estavam então elaborando um projeto, mas nem eu, soldado, eu fui muito mais por embalo, né? Porque a história era assim, eu era escoteiro na época, né? Tinha ali por volta de 17, já 18 anos, né? E alguns colegas, alguns amigos nossos, que sabiam que o meu melhor amigo, que também era, né? Eles iam fazer um acampamento com a igreja. Aí eles falaram: já que vocês gostam de acampar, então por que vocês não vêm acampar com a gente? E aí você é acolhido naquele ambiente, né? Que é uma delícia. Parece que você está no paraíso. Para quem já fez encontrinho de jovens, para quem já fez esses encontros religiosos, né, você sai flutuando, né, como se as portas do céu estivessem abertas. Né? Então eu falei: cara, eu quero ser evangélico, né? Mas eu queria por causa do acampamento, não por causa da doutrina. Né? Tanto que eu fiquei lá durante um tempo e depois eu percebi que era completamente incompatível com aquilo que eu fazia, que eu pensava. Né? Eu não sabia exatamente o que eu pensava, mas certamente eu sabia que não era aquilo que eu pensava. Mas enfim, estava na igreja ali e tal, eu cantava no coral, que Deus me perdoe por cantar aquela coisa toda, né? Que com essa voz aqui você imagina cantando, né? Mas enfim, estávamos lá, aí o pastor então comentou o seguinte, que agora é coisa séria, que durante o momento em que eles estavam ali fazendo o planejamento para a construção da nova sede da igreja, que é uma igreja bem grande hoje, né?
mas na época era apenas ali quase que um pouquinho maior que uma garagem, né? E aí então, quando eles apresentaram o projeto, ele relatou o seguinte, que ele abriu o projeto, que na época era feito com aqueles papéis grandes, né, aqueles azulados, e mostrou então para todos os membros da igreja. E depois ele relatou que algumas pessoas que estavam ali entre esses membros viram atrás dele alguma coisa, cópias heliográficas, exatamente. Então, assim, heliográficas. Então, assim, uma luz atrás dele, num formato de uma pessoa, segurando sobre a cabeça dele uma coroa, no momento em que ele abria esse projeto. E aí, então, eles entenderam que era ali, né, o Espírito Santo, que estava ali abençoando aquele projeto que eles deveriam levar em frente. E de fato foi o que aconteceu, esse projeto foi levado em frente, a igreja hoje é uma belíssima igreja. Né? Cheguei até a visitar um tempo atrás, e era uma belíssima igreja tal, e tudo aconteceu dessa forma. E aí então você relata assim, de que forma que os espíritos agem, né, para poder ali chamar a nossa atenção, seja para proteção, seja para chamar a atenção. Nós vemos situações das mais variadas. E ali, assim, mesmo que nós relatemos, né, como a Ana colocou um pouco mais acima, né, que os espíritos agem de formas misteriosas, de fato. E nós não sabemos, né, como eles fazem, por que eles fazem, quando eles fazem, quem tem merecimento para isso ou para aquilo. E a gente tem tanto esses mistérios que acontecem do lado positivo, como também do lado negativo. Então tem muita coisa bacana, né? E é mesmo, né, Andréia? Acampar é a melhor coisa do mundo. Né? Olha, Brás, eu não vou nem te contar a minha voz. Viu? Você que tem essa voz de sertanejo, nem se compara com essa minha aqui, né? Mas o bom de cantar assim no meio de um grupo todo é que você canta baixinho e ninguém percebe. Aí você deixa a voz do povo lá fazer a diferença. Mas vamos lá, continuando, só para a gente finalizar o boletim. Enfim, viu o espírito Sr. Conde de R, sob a forma de um coração luminoso invertido, unido a um cordão fluídico que vinha de fora. Então lembra que o Sr. Conde de R, ele foi evocado, que foi aquela evocação de uma pessoa viva. Primeiro, disse ele, era para nos ensinar que o espírito pode dar ao seu perispírito a aparência que quiser. E depois, porque poderia ter havido um inconveniente para a médium de encontrar-se frente a frente com o espírito encarnado, que tivesse visto como espírito desprendido. Mais tarde, esse inconveniente será diminuído ou terá diminuído ou desaparecido. Então, para evitar esse choque para essa médium de ver ali uma pessoa viva do lado dela, então, na verdade, teve ali, né, um coração luminoso invertido unido a um cordão fluídico que vinha de fora. Ora, novamente aí a citação do cordão fluídico, ou cordão prateado, ou qualquer outro nome que se dê. Deixa eu só ver aqui o que falta. Boletim grande esse, hein? Trabalharam aquele dia. Só mais uma citação aqui, estudos. Evocação de Charlet. E depois, número 2, 3 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira de Santo Agostinho, pelo Sr. Rose, explica a missão do Cristo e confirma um ponto muito importante explicado por Arago sobre a formação do globo. A segunda de Charlet, pelo Sr. Didier Filho, continuação do trabalho começado, e a terceira de Joinville, que assina em velha ortografia, Ame de Loire, pela senhorita Rouet. Então aqui, finalizando esse boletim. O próximo que nós veremos na semana que vem vai ser o boletim do dia 23 de dezembro, uma sessão geral. Deixa eu ver o tamanho desse boletim aqui. Tem bastante coisa aqui bacana. Deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho. Rapidinho, pessoal, deixa eu acabar esse boletim aqui que eu vou acabar já essa sessão do mês de janeiro. 23 de dezembro, sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 16 de dezembro. Pedidos de admissão, cartas dos senhores Damange e Soive, negociante em Paris, apresentados como membros titulares, relatórios e decisão adiados para a sessão do dia 30 de dezembro. Comunicações diversas. Leitura de uma evocação particular feita pela senhora de B,
do espírito que por ela se comunicou espontaneamente na sociedade, sob o nome de Paul-Mifé, no momento em que ia reencarnar-se. Olha só, hein? O espírito que se comunicou por ela, sob o nome de Paul-Mifé, no momento em que ia reencarnar-se. Essa evocação, que apresenta um interessante quadro de reencarnação e da situação física e moral do espírito nos primeiros instantes da sua vida corporal, será publicada. E depois, segundo, carta do Sr. Paul Netz, sobre os fatos que determinaram a posse pelos cartuchos das ruínas do castelo de Verviers, situado no bairro do Observatório, em Paris, ao tempo de Luís IX. Aqui Luís IX a gente lembra São Luís, né? Disse que no castelo se passavam cenas diabólicas, que cessaram desde que os monges ali se instalaram. Interrogado sobre os fatos, São Luís respondeu que deles tem perfeito conhecimento, mas que se tratava de charlatanice. Estudos. Perguntas e problemas morais diversos dirigidos a São Luís sobre o estado dos espíritos sofredores. Serão publicados. 2. Evocação de John Brown. 3 comunicações espontâneas, a primeira pelo Sr. Rose, assinada pelo Espírito de Verdade. Olha só, hein? Contendo diversos conselhos da sociedade. A segunda de Charlet, pelo Sr. Didier Filho, continuação do trabalho começado. E a terceira sobre os espíritos que presidem as flores, pela Sra. de B. Esse espírito que presidem as flores, a resposta dessa comunicação foi para o Livro dos Espíritos, que fala sobre os elementais, naquele trecho que faz uma introdução sobre os elementais. Né? Aí assina aqui embaixo Allan Kardec. Finalizando aqui então, nota, a nova edição do Livro dos Espíritos aparecerá em janeiro. Aqui ele está falando, né, sobre a nova edição, que a primeira foi em 1857, a segunda em 1860. A primeira com 512 perguntas e a segunda edição com 919. Então já anunciava aqui nessa rodapé, nessa nota de rodapé, né, a vinda da nova edição do Livro dos Espíritos com o dobro, praticamente o dobro das comunicações. Deixa eu ver aqui, Dudu colocou, né, tem evidência, né, quer ver muita coisa, né, vai para Petrópolis, no Rio de Janeiro. Tá ali, tá aí a recomendação. É isso, pessoal, finalizando por aqui o nosso estudo de hoje. Na semana que vem, então, nós vamos para a edição de fevereiro de 1860 da Revista Espírita. Tá? Então aqui a gente vai ter mais um boletim do dia 30 de dezembro, que é o último desse mês, e depois nós vamos aqui, que é um boletim grande também, tem mais um boletim de 6 de janeiro, 13 de janeiro, e tem vários boletins aqui para a gente estudar. Depois 20 de janeiro e assim vai.